Oi, queridos alunos do CJB. Nessa aula, né, de número 13, a gente vai rememorar o que a gente trabalhou no decorrer de todo esse semestre letivo, né? Então, retomando todo o conteúdo, tanto eu quanto os outros professores, a gente vai estar nessa semana, nessa pegada aí de revisão de tudo que a gente abordou. Para tanto, vamos para o nosso primeiro slide. Primeiro e único slide, viu? A gente vai caminhar aqui, né, debatendo tudo que a gente abordou no decorrer desse semestre letivo. Então a gente começou lá na primeira aula falando do que é um ser vivo. E eu falei para vocês, à época, né, que ser vivo é aquela matéria, né, que é matéria é tudo que tem massa e volume, né? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, a matéria que é viva, né, é a matéria que tem as características gerais dos seres vivos. Então, para você ser um ser vivo, para você ascender a categoria de ser vivo, você tem que conter as características gerais de seres vivos. Aí a gente falou das principais características gerais de seres vivos, né? Que são aquelas características que diferenciam o ser vivo da matéria não viva. Aí vamos tentar relembrar quais foram essas características gerais de seres vivos que a gente abordou. A gente falou da composição química, né? A composição química é uma característica geral de seres vivos, porque todos os seres vivos coincidem na sua composição química, que é em 98% de apenas 6 elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Outra característica geral de seres vivos que a gente abordou foi organização celular, né? Todos os seres vivos são formados por células, visto que a célula é a menor porção da matéria a ter vida, ok? Aí a gente falou de metabolismo, que é o conjunto de todas as reações químicas que acontecem no interior de uma célula. Então, se todo ser vivo tem célula, então todo ser vivo tem metabolismo, ok? A célula pode ser procariótica ou eucariótica, o organismo pode ser unicelular ou pluricelular, mas sempre vai ser formado por células. Outra característica geral de seres vivos é a reprodução. Todo ser vivo tem a capacidade de dar origem a descendentes, de dar origem à prole, né? E isso eu chamo de reprodução. E essa reprodução pode ser assexuada ou sexuada, como a gente abordou na época, né? Aí os seres vivos também têm hereditariedade, né? Variabilidade, evolução e adaptação. São outras características aí que habilitam aquilo a ser um ser vivo, ok? Aí a gente se perguntou, e como é a origem dos seres vivos? E como é que os seres vivos surgem, né? E aí a gente viu que durante muito tempo, né, na biologia, mais especificamente até a década de 1860, né, a biologia tinha essa dicotomia, né, essa divisão. Parte dos biólogos eram abiogênicos e outra parte era biogênico. A gente viu que a biogênese, que a gente pode chamar também de geração espontânea, é você acreditar que a matéria inanimada dá origem espontaneamente a seres vivos, né? Como aquela história dos ratinhos que poderiam surgir a partir de camisa suada e farinha de trigo, né? Então, camisa suada, farinha de trigo, num canto escuro e sossegado, e aquilo ali dava origem a ratos, né? Como falou Carlo van Helmont, né? Um médico de Bruxelas. E aí a gente viu que a biogênese foi perdendo força, né? De repente, lá no século XVIII, a biogênese era restrita a micro-organismos, e aí, de repente, lá na década de 1860, o Pasteur fez aquele famoso experimento com o pescoço gargalo de cisne, né? Com gargalo, pescoço de cisne, com gargalo, pescoço de cisne, e aí ele sepultou definitivamente a biogênese, provando que todo ser vivo só surge de outro pré-existente. Lógico que no decorrer desse percurso, lá no século XVII, a gente tem o experimento de Redi, né, que é o experimento com a carne nos recipientes, né, onde as moscas
pousavam no recipiente aberto e não pousavam no recipiente fechado, né, na carne do recipiente aberto, não pousava na carne do recipiente fechado. A gente tem o experimento de Lázaro Spallanzani, né, com cálculo nutritivo, até a gente chegar no experimento de Louis Pasteur. Aí, uma vez que Louis Pasteur provou que todo ser vivo só surge de outro ser vivo pré-existente, até mesmo os micróbios, aí no século XX começou a inquietação dos biólogos. E como é que surgiu o primeiro ser vivo, né? Aí a gente tem dois grandes pensamentos, por assim dizer, né? Que é a hipótese cosmozoica ou panspermia cósmica, que diz que lá no começo do século XX, né, dizia que a vida veio do universo, acompanhado dos meteoritos, né? Mas essa teoria, essa hipótese, né, a hipótese cosmozoica ou panspermia cósmica, foi muito criticada no começo do século XX, né? Porque imaginou-se que não poderia ter sido assim que a vida surgiu no planeta, vinda do universo com meteoritos, né? Mas hoje eu disse para vocês que a panspermia cósmica tem muito crédito hoje na biologia, mas não você imaginando que os meteoritos trouxeram para a Terra primitiva a vida, mas que os meteoritos trouxeram para a Terra primitiva a primeira matéria orgânica, né? Mas depois nós temos a teoria da evolução química, a teoria da evolução química de Opar e Haldane, que diz que a vida surgiu aqui na Terra mesmo, nas condições da Terra primitiva e de forma lenta e gradual, né? Então, componentes inorgânicos deu origem a componentes orgânicos simples, que deu origem a componentes orgânicos complexos, que nos oceanos da Terra primitiva formou os coacervatos, e a partir de um ou outro coacervato, o coacervato não é um ser vivo, mas acredita-se que foi a partir dos coacervatos que surgiu o primeiro ser vivo, que deveria ser muito simples, né? Deveria ser, portanto, unicelular e procarionte, né? Porque as células procarióticas são as células mais simples que existem, né? E aí nós fomos para a bioquímica, né? Porque a bioquímica estuda a composição química desses seres vivos, né? E os seres vivos, eles são formados de uma porção inorgânica e de uma porção orgânica. A porção inorgânica de nós seres vivos é a água e os sais minerais. E a porção orgânica, carboidratos, lipídios, proteínas, né? Aí tem uma proteína especial, que são as enzimas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Quando eu falei de água, eu falei que a água é a substância química mais abundante no corpo da gente, né? Nós, seres humanos adultos, temos por volta de 70% de nosso corpo formado de água. Então, a água, sem sombra de dúvida, é o que mais tem no corpo da gente. E a água tem diversas funções. Eu citei para vocês, né? Permite que o metabolismo ocorra, ação lubrificante, regulação térmica, meio de transporte de moléculas, reações de hidrólise, reações de síntese por desidratação, ok? E falei também que a água varia de espécie para espécie, varia de acordo com a idade, ou seja, conforme a idade vai passando, conforme a gente vai ficando mais velho, o percentual de água no nosso corpo vai diminuindo, né? E a água também varia de tecido para tecido, de órgão para órgão. Tecidos e órgãos mais ativos têm mais água, tecidos e órgãos menos ativos têm menos água, né? Dei até o exemplo do cérebro, né? O cérebro que é bem ativo, apesar de 2% de nosso corpo ser o cérebro, ele consome 20% de todo o oxigênio que a gente respira. Então, é muito ativo o cérebro, por isso que tem muita água ali no cérebro, ok? Aí a gente falou, a água também varia inclusive com o sexo. Os homens, eles têm um percentual maior de água do que as mulheres. Ok? Tranquilo? Muito por conta dos homens terem mais massa magra, né? Mais massa muscular, mais massa óssea e menos gordura em relação às mulheres. As mulheres sempre têm um percentual maior de gordura, até porque o padrão de corpo da mulher é a gordura que determina, né? E onde tem gordura não tem água, né? Então veja, sais minerais. Aí os sais minerais, eu falei para vocês que ele fornece elementos essenciais ao bom funcionamento do nosso corpo. Vou tentar falar aqui dos principais sais minerais.
Ferro, que é importante para evitar anemia, sempre nas questões de vestibular, quando fala de ferro, relaciona com anemia. O cálcio, que evita o raquitismo, né? Mas o cálcio é importante para a contração muscular e para a coagulação do sangue. Aí eu falei do iodo, que é importante para a tireoide. Toda vez que fala de iodo, relaciona com os hormônios da tireoide. E a carência de iodo pode causar o bócio, né? O bócio endêmico ou bócio carencial, né? Aí eu falei também do que mais? Do sódio, do cloro e do potássio, que serve para o controle hídrico de nosso corpo, para a produção dos impulsos nervosos, né? O fósforo, que é importante para a produção dos ossos também, para a produção do ATP, né, que é a adenosina trifosfato, a moeda de energia, é importante para a produção dos fosfolipídios e também é importante para a produção dos ácidos nucleicos. Então, esses são os principais sais minerais. Os componentes orgânicos são os carboidratos. Quando eu penso em carboidratos, eu penso em fonte de energia. Os carboidratos, eles têm como principal fonte, né? Então, carboidrato é função energética, né? Quando a gente pensa em carboidrato, a gente pensa em fornecer para a gente energia. Professor, onde é que eu encontro carboidrato? Carboidrato é vastamente encontrada na nossa alimentação diária, visto que quando eu falo dos cereais, que nem arroz, estou falando de carboidrato. Quando eu falo dos tubérculos, como a batata doce, né, que é uma raiz tuberosa. Quando eu falo da batatinha, né, batata inglesa, que é um caule tuberoso, tudo isso tem muito carboidrato. Além disso, nós temos os carboidratos mais simplesinhos, né, que é os de sabor doce, né, o açúcar de adição, o chocolate, outras coisas de sabor doce e também todas as massas. Então, o carboidrato é vastamente encontrado na nossa alimentação diária, né? O problema é o excesso de carboidrato que causa obesidade. Nós temos aí os carboidratos são monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são os mais simples, eu estou falando da glicose, da frutose, da ribose, da desoxirribose e da galactose, ok? No resumo tem a função de cada um deles, né? A frutose dá sabor doce às frutas, a galactose, componente do açúcar do leite, a ribose, componente do RNA, a desoxirribose, componente do DNA, né? Ribose do RNA e desoxirribose do DNA, a glicose, principal fonte de energia de nossas células, ok? Aí os disacarídeos, os principais disacarídeos, sacarose, o açúcar da cana, né? Glicose mais frutose, a lactose, o açúcar do leite, glicose mais galactose, e a maltose, né? Intermediária da digestão do amido, glicose mais glicose, ok? Aí os polissacarídeos nós temos 4, 2 com função estrutural, 2 com função de reserva. Quais são os polissacarídeos com função estrutural? Aí eu tenho a celulose, que entra na estrutura da parede celular dos vegetais, das plantas, né? Parede celular da célula vegetal, essa é a parede celular da célula, né? Parede celular dos vegetais, e a quitina, que entra na parede celular dos fungos e no exoesqueleto dos artrópodes, ou seja, dos insetos, dos aracnídeos, né? Dos crustáceos, dos quilópodes e dos diplópodes. E quais são os polissacarídeos com função de reserva de energia? O amido e o glicogênio. O amido, que é reserva de energia das plantas e das algas, e o glicogênio, que é reserva de energia de nós animais e dos fungos, ok? Lipídio, quando eu falo de lipídio, estou falando de substâncias que são insolúveis em água, né? A grande característica dos lipídios é a insolubilidade em água, né? Eles são, portanto, hidrofóbicos, têm aversão à água, ou eles são lipofílicos, né? Ou seja, se dissolve um lipídio, se dissolve em outro, né? Então, eles são hidrofóbicos, mas lipofílicos. Aí, nós temos 5 grupos de lipídios, né? A citar, que são os triglicerídeos, os fosfolipídios, as ceras ulcerídeos, os esteroides e os carotenoides. Quando eu falei de triglicerídeos, são 3 ácidos graxos ligados ao glicerol, que são os óleos e as gorduras. Eu falei na ocasião a diferença entre óleo e gordura. Óleo é vegetal, gordura é animal, óleo é líquido, gordura é sólida, óleo é ácido graxo insaturado, gordura é ácido graxo saturado, né?
Depois a gente foi para as ceras. As ceras têm função antisséptica lá nas orelhas de nós animais, mas também forma a colmeia das abelhas, também permeabiliza a superfície dos órgãos vegetais. Depois a gente viu os fosfolipídios, que formam as membranas das células, né? As membranas das células é uma bicamada de fosfolipídios. Depois falamos dos esteroides, o principal esteroide é o colesterol que é muito importante, que produz os sais biliares, produz também os hormônios sexuais, a membrana das células animais, mas em excesso é um grande problema, né? Inclusive a gente falou do LDL, que é o colesterol ruim, e o HDL, que é o colesterol bom, que na verdade são lipoproteínas que transportam o colesterol no sangue, né? E por último a gente falou dos carotenoides, né? Os carotenos e as xantofilas, que servem para dar cor aos órgãos vegetais. Proteínas, eu disse para vocês que as proteínas são formadas de aminoácidos, existem 20 aminoácidos, 9 essenciais e 11 naturais. Né? Os 11 naturais são os que a gente produz, os 9 essenciais, como a fenilalanina, a isoleucina, a leucina, né? O triptofano, a treonina, a histidina, né? Valina. Não precisa saber, lógico, né? Então são 9 essenciais. Esses 9 essenciais a gente não produz e tem que adquiri-los na alimentação. Como é que a gente vai adquirir? Comendo proteína na alimentação. Então a gente come proteína para adquirir os aminoácidos que a gente não produz. Para a partir desses aminoácidos a gente produzir nossas proteínas, né? O músculo, por exemplo, é pura proteína. Por isso que a galera que malha tem que ter um aporte bom de aminoácidos essenciais, né? Ou seja, tem que comer muita proteína. E proteína eu encontro em coisas de origem animal, carne, todo tipo de carne, carne vermelha, carne branca, leite, ovo, ok? Beleza? Aí eu tenho as proteínas têm diversas funções. A proteína tem estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, né? A função da proteína deve ser a sua estrutura terciária, que é a estrutura tridimensional. Quando essa estrutura tridimensional se desfaz, a gente chama que a proteína sofreu desnaturação. Essa desnaturação pode ser reversível ou irreversível, né? Aí as proteínas têm várias funções, diversas funções, né? Nós somos as proteínas que possuímos. As proteínas têm função estrutural, todo o nosso corpo, a estrutura é de proteínas. A proteína tem função energética, só se for o jeito, né? Não é legal tirar energia de proteína. A proteína tem função enzimática, a proteína tem função hormonal, tem função de defesa, os anticorpos, tem função de transporte de oxigênio, hemoglobina, tem função mecânica, gerar movimentos, né? A actina e miosina, que são duas proteínas que formam as fibras musculares. Okay? Aí nós temos um tipo especial de proteína que são as enzimas. As enzimas são biocatalisadores ou catalisadores biológicos, porque eles aceleram as reações químicas sem haver a necessidade de aumento de temperatura. Eu falei também das características das enzimas. Inclusive as enzimas elas sofrem grande influência da temperatura e do pH. Né? Voltem lá no meu resumo, vocês vão ver com mais cautela isso. Vitaminas, a gente viu que as vitaminas não fornecem energia, não servem para a estrutura. As vitaminas única e exclusivamente têm função reguladora. As vitaminas regulam o nosso metabolismo, uma vez que elas ativam enzimas, e as enzimas, por sua vez, permitem que as reações ocorram. E as reações ocorrendo, a gente tem o nosso metabolismo, né, se consolidando. Então, as vitaminas são diversas, né? Nós temos as vitaminas lipossolúveis e as hidrossolúveis. As lipossolúveis é a DECA, a vitamina D, E, K e A, ou KD, como se queiram, né? Tanto faz. As vitaminas hidrossolúveis é o complexo B e a vitamina C, né? Aí a gente falou do complexo B, das principais vitaminas do complexo B, né? A gente falou da tiamina, que é a vitamina B1, que previne o beriberi, a gente falou da vitamina B2, que é a riboflavina, a carência, a fissura no canto da boca, a gente falou da vitamina B3, que é a niacina, a nicotinamida, né? Que é preventiva da pellagra, né? E aí a gente falou de muitas vitaminas, né? Não tem como eu citar todas aqui. E aí
a gente encerrou com os ácidos nucleicos. Quando eu falo de ácidos nucleicos, quero dizer para vocês que os ácidos nucleicos são formados de nucleotídeos, né? E os nucleotídeos, fosfato, pentose e base nitrogenada. Aí nós temos dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. O DNA que é formado de desoxirribonucleotídeos e o RNA que é formado de ribonucleotídeos. Aí a gente viu e abordou com muita clareza a diferença aí entre o DNA e o RNA. Nós temos a diferença nos próprios nucleotídeos, né? Os desoxirribonucleotídeos têm desoxirribose, os ribonucleotídeos têm a ribose, os desoxirribonucleotídeos têm timina, os ribonucleotídeos têm a uracila no lugar da timina, né? A gente viu que o DNA é uma dupla sequência de nucleotídeos, o RNA é apenas uma sequência de nucleotídeos, o DNA replica, o RNA não replica, o RNA é produzido pelo próprio DNA, num processo chamado de transcrição. É isso aí que eu tinha para falar para vocês. Foi uma abordagem aí de um semestre inteiro. Então, tchau, pessoal. Boa sorte aí no simulado de vocês, né? E no próximo semestre a gente vai estar junto, né? Eu acho que tem mais uma aula que eu vou falar de citologia, eu vou introduzir o assunto de citologia. Mas enfim, até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.